Em 2010, eu fui convidado pela revista Trip a fazer um retrato do cartunista e ilustrador Líneas e também do compositor Kevin Johansen em Buenos Aires. São dois artistas brasileiros que estavam fazendo um show onde o Kevin tocava suas músicas e o Líneas ilustrava elas ao vivo e ficava no telão atrás dele. A Trip me mandou lá para retratar esses dois personagens e lá fui eu com a minha assistente para Buenos Aires. Nós chegamos 2 dias antes da foto na cidade. E com esse tempo livre, uma cidade que eu gosto muito e que eu conheço, mas eu tive a ideia de fotografar uma outra pessoa para mim, que é uma coisa que eu faço muito constantemente. Além dos trabalhos por encomenda, além do lado profissional, acho que o retratista ele tem prazer em retratar pessoas que ele admira. Então eu sempre busco algumas pessoas que eu admiro e por conta própria eu vou atrás para fazer retratos. Foi assim com David Lynch, foi assim com Michel Gondry, com Spike Lee, com a Fernanda Montenegro, com pessoas que por acaso o trabalho não tinha trazido ainda para o meu arquivo, eu fiz questão de ir atrás delas e dei a sorte de alguns toparem. Estando em Buenos Aires, eu pensei, qual o argentino que eu tenho vontade de fotografar? A primeira pessoa que me veio à cabeça foi Armando Diego Maradona, mas ele não estava morando na Argentina na época, então esse nome já foi deixado de lado. Eu também pensei no Charly Garcia, que é o roqueiro argentino, mas eu não consegui o contato dele na época. E a pessoa que me veio à cabeça em seguida foi o ator Ricardo Darín. Mas como conseguir o contato do Ricardo Darín? Bom, eu tenho uma amiga que trabalha numa produtora de cinema, liguei para ela, perguntei se ela conseguia o contato do produtor, do empresário, do assessor do Darín. Ela me pediu um tempo, mas conseguiu. Olha, eu consegui o e-mail do empresário dele, tenta. Mas se você conseguir, eu quero uma foto dele para mim. Eu falei, beleza, combinado. Tomara que eu tenha que pagar essa dívida. Eu sentei no computador, mandei um e-mail, me apresentei, anexei já um pequeno portfólio e falei que estaria na cidade por 2 dias e que era muito fã do Ricardo Darín e queria ter um retrato dele. Saí para almoçar. Quando eu volto no final da tarde para o hotel, abro o meu e-mail, tinha uma resposta. E a resposta era muito direta. O senhor Darín estará te esperando na sua casa, endereço tal, amanhã às 15 horas. Era praticamente inacreditável. Na hora eu liguei para minha amiga, agradeci e falei, cara, não só rolou, como ele marcou amanhã, já mandou o endereço. A parada mais profissional que eu já passei na carreira. Nem trabalhos por encomenda, os e-mails eram tão diretos e tão efetivos. No dia seguinte, lá estava eu com a minha assistente e eu tive a sorte também de ter uma conhecida, uma amiga que estava na cidade, a Nina Lacroix, que é uma grande videomaker, fotógrafa, e eu comentei com ela e ela, não, vou lá fazer making off, vou filmar. E aí, por sorte, eu tenho algumas cenas de bastidores dessa foto. E fomos eu, minha assistente na época, que era a Juliana, e a Nina ao encontro do senhor Darín. Chegamos, era uma casa numa rua super tranquila, tocamos a campainha, eu achei que havia um funcionário, alguma coisa, de repente abre a porta, era o próprio Darín, oi, boa tarde, e etc. Não tinha assessor, não tinha empresário, não tinha nada. E aí quando eu olhei, rapaz, como as coisas realmente podem funcionar. Eu mandei um e-mail ontem e hoje eu estou aqui na casa do Darín, ele abrindo a porta e nos recebendo. Fomos fazer os retratos. Para esse tipo de retrato, assim, de um ator, eu tento sempre fazer uma luz bem simples e também fazer muitas imagens que sejam atemporais. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar um fundo neutro. Ele tem uma espécie de garagem, estúdio mesmo, na casa dele, que foi o principal ponto onde a gente fotografou. Eu tinha um fundo neutro, branco, cinza, montei a minha luz com o meu set tradicional de retrato, que é uma câmera, 3 lentes fixas e uma fonte de luz com um octa, um set bem simples, pequeno, mas onde eu resolvo muito bem esses retratos atemporais. E começamos a fotografá-lo. E ele era a pessoa absolutamente simples, gentil, e ficamos fotografando, batendo papo sobre os filmes dele, sobre o trabalho, sobre as fotos, ele pedia para ver, acompanhava. Ele me contou uma história muito boa, que ele tinha morado no Rio quando era jovem. Esse trabalho serviu para reforçar algo que para mim é
primordial num retratista e nesse encontro do retratado com o retratista. Essa maneira simples que o Darin nos recebeu, esse encontro, essa foto na própria casa, o café que é passado, que é trazido pelo próprio personagem, todo o papo, esse clima de ir fotografando nos intervalos, na verdade, do que é mais importante, que é o encontro entre duas pessoas. No fundo, eu acredito muito no retrato quando ele acontece entre o mais importante. Eu converso, eu conheço uma pessoa, eu troco experiências e no intervalo eu faço uma foto. Eu troco outras experiências, escuto outros assuntos, falo sobre outras coisas e no intervalo eu faço um retrato, que para mim é o maior prazer em ser retratista, que não é a foto pronta, não é o resultado, é o encontro. É o momento da foto, é o meu maior prazer. Eu acho que essa foto tem muito disso. Então, o retrato, o resultado, é o de menos. E desse encontro, dessa sessão, saíram várias fotos que estão no meu arquivo, retratos que eu gosto. Depois eu acabei trabalhando outras vezes com o Darin e a gente sempre lembrava desse primeiro encontro porque os outros foram trabalhos encomendados. E esse primeiro encontro não, foi algo que eu fui atrás para ter esse retrato na minha galeria. E das outras vezes a gente comentou, pô, aquela primeira vez a gente fotografou pra gente. Inclusive eu mandei uma foto para ele de presente. E lembra lá no início que eu falei que uma amiga me passou o contato do empresário? É só para dizer agora que eu não gosto de dívida e a dívida tá paga. Eu pedi pro Darin assinar uma Polaroid e entreguei para minha amiga, para Simone, que me passou esse contato e dívida paga.